Meu irmão, minha irmã, chegamos ao sábado. Hoje é 15 de fevereiro de 2020. Na data de hoje, em 1564, foi o nascimento de Galileu Galilei, grande personalidade na história. Também hoje celebramos o Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. E queremos partilhar com você uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: salvar-se sem rezar é dificílimo, até mesmo impossível, mas rezando a salvação é certa e facílima. Neste intuito, peçamos a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre termos uma vida de fraternidade e oração. Escutemos o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 8, os versículos do 1 ao 10, que diz: naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000 homens. E depois Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para outra região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase para ecoar hoje no nosso coração é a expressão que Jesus diz aos discípulos em relação à multidão: tenho compaixão dessa multidão. De fato, a Bíblia nos apresenta um Jesus, um Deus homem, que é cheio de compaixão pelo seu povo, por nós, apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas. Jesus tem compaixão. E mais uma vez, como que de forma pedagógica, o Evangelho nos apresenta a passagem da multiplicação dos pães. Não uma repetição por acaso. Afinal de contas, quantas vezes uma mãe precisa repetir uma coisa para os filhos aprenderem? Assim também, creio eu, é a pedagogia de Deus na sua palavra, para que nós aprendamos. Nós vemos uma situação cheia de obstáculos. Estão distantes, no deserto, já faz 3 dias. Certamente, as coisas que levaram ao longo desses dias foram se acabando e agora o povo estava faminto, uma grande multidão no deserto. Jesus põe à prova os seus discípulos. Não tem a iniciativa. Partilha com eles. Certamente, para motivar, ou talvez para testar os discípulos, para perceber se eles estavam de fato aprendendo com Jesus a terem compaixão, a se preocuparem com as pessoas. Hoje, talvez, com tantas denominações religiosas, igreja por todo lado, se fôssemos de fato cristãos, não teríamos pessoas passando necessidade, porque o nosso comportamento deveria ser o mesmo de Jesus. Nos preocupar com a multidão que tem fome e sede de justiça, fome e sede material, do pão, da assistência. Tantas vezes ficamos apenas no âmbito religioso e espiritual e esquecemos que a pessoa é uma unidade, é espiritual, mas também é material.
ela precisa ser alimentada com a palavra. Mas a estas pessoas, a nós, é preciso também dar-se o pão, direito à justiça. E talvez nós, enquanto igreja, estejamos fazendo tão pouco. Esse evangelho da multiplicação dos pães é para que cada um de nós percebamos que podemos fazer o milagre acontecer, desde que nós sintamos, o nosso coração esteja de fato na necessidade das pessoas. Nós sintamos as pessoas a partir daquilo que elas são, das suas necessidades. Não um olhar distante, sociológico, mas um olhar fraternal. Um olhar que nos aproxima e faz com que nos preocupemos. É preciso que nós percebamos que a nossa igreja, a nossa comunidade se reúne em torno da mesa. A oração por excelência é a Eucaristia, que é a partilha de Jesus no seu corpo e no seu sangue como alimento. E se nós queremos de fato ser cristãos, é preciso que nós também tenhamos a determinação de nos doar aos que necessitam. Não apenas queremos receber, ser alimentados, mas sermos nós também meios da alimentação das pessoas. Por isso que Jesus não faz cair pão do céu. Ele pergunta: o que é que vocês têm? Temos pães e peixes. Com aquilo que tem, Jesus ensina as pessoas a perceberem o milagre. Certamente, a quem era dado também era pedido que colaborasse, que desse um pouco do que tinha. E assim, não só sacia a fome de toda a multidão, como sobra. Hoje, se na sociedade nós temos tantas pessoas necessitadas, é porque temos algumas pessoas acumulando mais do que o que deve. Isso, meu irmão, minha irmã, que na sua casa, na sua vida, é além do que você precisa, seja o que for. É a necessidade de um irmão que você está provocando, que você está produzindo. Isso que sobra, que estraga na sua vida, na sua mesa, é aquilo que falta na boca, no ser de tantos irmãos e irmãs. É preciso que, olhando para o que nós temos e somos, nós percebamos se com a nossa vida nós não estamos tirando vida de outros irmãos. Quando nós acumulamos e impedimos que todos, sentados, unidos na fraternidade, partilhem do que têm. Nós somos chamados à partilha. Somos provocados à partilha por Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, é preciso aprendermos a partilhar tudo que temos e tudo que somos. Para que assim aconteça, rezemos. Pai Santo, dar-nos um coração sensível às carências dos nossos irmãos e irmãs. Faz-nos solidários com eles, a ponto de desapegarmos do que temos para ajudar aos que necessitam. Que nós percebamos e vivamos a fraternidade, não apenas no momento orante na igreja, na comunidade, mas que a nossa oração comece quando nos sensibilizarmos com a necessidade dos nossos irmãos e assim sermos movidos pelo vosso amor a fazermos algo para mudarmos a realidade de morte, de tristeza e de fome de tantos que estão ao nosso lado. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus esteja sempre ao seu lado na sua vida, sendo uma motivação para você viver a fraternidade e a partilha. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.